Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre burlas online, dicas e experiências vividas na primeira pessoa. Fica aí para ouvir sobre estes assuntos e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje decidi trazer um assunto que se pode considerar ainda, infelizmente, dentro da atualidade, dentro da realidade dos dias de hoje, e hoje talvez seja um episódio um pouco mais longo, porque vou falar sobre alguns assuntos relacionados com este tema e principalmente contar algumas experiências vividas por mim próprio relacionadas com este assunto. Falo sobre as burlas online, que infelizmente, volto a reforçar, é um assunto ainda bastante atual e que, infelizmente, por conta da pandemia, ainda veio se agravar mais, onde surgiu cada vez mais relatos relacionados com este assunto, sobre as burlas, que envolvem desde o OLX, desde o MBWay, desde as SMS de transportadoras como os CTTs, etc, etc. Infelizmente, tal como eu vos disse, isto escalou a níveis desproporcionais por conta da pandemia, onde grupos organizados se concentraram e se aproveitaram disto que estamos a viver nos dias de hoje, com a questão da pandemia, e que fez muitas pessoas, muitas famílias ainda ficarem mais prejudicadas nas suas vidas pessoais, nas suas vidas financeiras por conta destas ditas burlas. E hoje vou contar alguns relatos que aconteceram ao longo destes anos em relação à minha pessoa, em relação a este assunto, e também algumas dicas. Enquanto eu vou contando dos relatos, também vou dando dicas de como é que vocês, se nunca passaram por isto, evitem de passar por isto com estas dicas que eu vos vou dando. A primeira experiência, o primeiro relato, ou seja, eu vou-vos contar neste caso 4 situações que aconteceram comigo, em que 2 claramente foram burlas. Uma julguei durante muito tempo que poderia ser considerado burla, mas hoje, olhando para trás no tempo, com mais calma, mais friamente, vejo que foi um erro meu por falta de conhecimento, foi mesmo por desconhecimento total, e isso também é uma dica que eu dou, é que vocês estejam sempre informados sobre estes assuntos, justamente para não caírem no mesmo erro que eu caí naquela altura, e por isso, como vos disse, foram 2 situações em que foram mesmo consideradas burlas. Outro foi que eu considerei burla, mas não, ao fim e ao cabo não foi mesmo em erro meu. E outra situação também basicamente não tem assim grande classificação, isso deixa ao vosso critério para avaliar se foi burla, se não foi burla,
mas ainda assim foram experiências vividas por mim e que eu vou passar agora a contar. A primeira delas todas aconteceu há muitos anos atrás, ainda eu vivia na casa da minha mãe. Eu tinha um sistema de som 5.1, ou seja, neste caso tinha 5 colunas e depois tinha uma consola central onde fazia a gestão do som. E era um sistema que eu tinha comprado na FNAC, na altura por impulso, junto com um amigo meu, que ele olhou para aquilo e disse: epá, isto era grande sistema de som e tal, se calhar havias de comprar isto. Pá, e eu talvez nem precisasse daquilo, mas naquela do impulso acabei por adquirir. Já na altura penso que aquilo custou-me 80 e tal euros ou 60 e tal euros, uma coisa assim parecida. E era um sistema de som até bastante razoável, ainda que tivesse algumas limitações. Aquilo, salvo errar, numa marca chinesa, já não me lembro bem que marca é que era. Ainda usei durante bastante tempo. Até que chegou um dia, eu tinha aquilo ali parado e decidi pôr à venda. E salvo erro, a plataforma que eu usei naquela altura, aliás, durante estes relatos eu vou contar 3 plataformas que eu usei naquela altura. Foi o OLX, foi o Custo Justo, que não tem grande expressão aqui no mercado, que durante muitos anos foi considerada concorrente do OLX, mas não teve grande expressão, porque o OLX acabou por ser a plataforma principal e aquela mais usada pelos consumidores, tanto aqui a nível Portugal como no Brasil, e é aquela que acabou por se afirmar com grande força e com grande expressão. E uma terceira plataforma foi o Grande Mercado. Essa então, só mesmo quase os geeks mais geeks é que tinham conhecimento desta plataforma, e ainda assim também acabei por ser burlado nessa plataforma. Por isso, é estas 3 que eu vou mencionar aqui nestes relatos. Então, eu acho que foi no Custo Justo que esta primeira situação aconteceu. Pus lá à venda e houve uma pessoa que se mostrou interessada, e uma das condições que eu tinha para fazer essa venda era os envios à cobrança, pensando eu que era o envio considerado o mais seguro possível, porque efetivamente permitia tanto ao comprador como ao vendedor o dinheiro só basicamente ser transacionado entre uma fonte e outra quando a compra fosse concluída. Então era um dos requisitos obrigatórios que eu tinha nas minhas vendas, era o envio à cobrança, caso fosse por envio, porque eu sempre daria preferência às vendas em mão, ou seja, presencial, entre a minha pessoa e quem fosse comprar os produtos. E então, se fosse para enviar, a única forma que eu aceitaria era mesmo o envio à cobrança. E assim foi. Era uma pessoa que morava ainda uns bons quilómetros daqui, e disse: olha, então eu aceito então o envio à cobrança. E assim fiz eu. Mandei mesmo, e a parte dos portos seria pagos por ele. Só que aqui a questão é que o envio à cobrança implica que nós, como vendedores, nos antecipemos a esse envio, ou seja, a gente tire do nosso bolso o valor dos portos, que depois será pago pelo comprador quando for receber a encomenda. Ou seja, quando ele depois chegar-lhe a carta da parte da transportadora, neste caso dos CTTs, com o valor do produto, também estará incluído o valor dos portos. Ou seja, se o produto custar 25 euros e os portos forem 5, na hora o comprador pagará 30, porque está as duas coisas incluídas. E assim fiz eu. Dirigi-me à agência dos CTTs, enviei aquilo, antecipei-me aos portos, que salvo erro foram 5 euros de qualquer coisa, e descansado que a venda seria feita e que não teria qualquer tipo de problema. Qual não é o meu espanto? Que o produto chega à zona dele e ele não recepciona quando o produto está em distribuição. Ou seja, o produto entrou em distribuição, chegou à zona dele, entrou em distribuição
e ele simplesmente não houve. Depois apareceu mesmo lá no site dos CTTs que tinha havido uma tentativa de entrega e que a pessoa não recepcionou. Aquilo, quando não é entregue por parte dos CTTs, vai para a agência mais próxima da zona onde está a ser entregue o produto. Aquilo, eu me apercebo que aquilo foi para a zona para a agência mais próxima ali da zona dele. Mandei-lhe um e-mail, toda a operação foi praticamente trocada por e-mail, e no e-mail eu mandei-lhe um e-mail que lhe disse: olha, o produto em distribuição, você não recebeu a encomenda, mas o produto vai para a agência ali da sua zona, tenha atenção que isso tem X dias para estar aí, se não volta para trás, a coisa, fique descansado que eu vou levantar, não tive tempo para receber e tal, não sei o quê. Passa-se um dia, passa-se 2, passa-se 3 e chegou ao limite máximo, e eu sempre a chatear: olha, está-se a passar os dias, você não vai levantar aquilo, como é que é? Eu não posso ficar a arder com os portos. Fico descansado, sempre a tentar. Ele primeiro demorava muito tempo a responder, e depois quando respondia vinha sempre com uma história nova e pronto. E o que aconteceu é que chegou à data limite que tinha para fazer a recolha do produto, da encomenda, e aquilo volta para trás. Eu meio que ameacei a dizer: olha, eu sei a sua morada, etc. Ou seja, para fazer um bocado de pressão, para fazer um bocado de bluff, para ver se ele, sabendo que tinha facultado uma morada, se ele, entre aspas, se punha em sentido e resolvia a situação. Mas o que é certo é que ele depois deixou de responder, o produto voltou para trás e fiquei a arder com os portos de envio. E basicamente desde essa altura, não havendo uma evolução neste sentido de envio de produtos online que salvaguardasse o vendedor, entre aspas, praticamente deixei de enviar produtos nas minhas vendas online, deixei de enviar via correio, justamente por conta dessa má experiência. E esta foi um primeiro episódio que aconteceu. Lá está, estes episódios que eu vos vou contar, as perdas foram insignificativas face àquilo que infelizmente acontece nos dias de hoje. E alguns foram assumidos por mim e outros foi por ingenuidade, mas graças a Deus acabou por ser perdas, entre aspas, consideradas insignificativas ou insignificantes, conforme vocês lhe queiram chamar. Este foi um primeiro episódio. O segundo episódio que aconteceu foi através do OLX, na compra de um telefone da Huawei. Eu tentei fechar negócio com esse telefone porque na altura achei que era o melhor telefone. Estamos a falar de um telefone que até era considerado intermediário / básico, ou seja, um telefone intermediário / de entrada. Era um telefone simples, e que o valor do mercado dele andava ali à volta dos 200 euros, não era assim nada por aí além. E tentei fechar aquele negócio porque achei que estava a ser vendido a um bom preço, e lembro-me que nesse dia fui para a casa de uma tia minha em Odivelas, e a ideia de fechar esse negócio era quando eu saísse dali de Odivelas, seguiria para Lisboa para fechar esse negócio, só que era um negócio que se iria fechar perto das 11 e tal, meia-noite. E eu na altura já estava junto com a minha companheira, a minha enteada era muito pequenina nessa altura, e esse talvez tenha sido o meu erro de ter arrastado as pessoas atrás, e com isso criou uma certa pressão, e foi com isso que permitiu que esta situação que eu vos vou contar tivesse acontecido. Então fui para a casa da minha tia, eu já saí de lá bastante tarde, e dali segui para Lisboa para me encontrar com o vendedor para então adquirir o telefone. Só que o que é que acontece? Quando eu chego àquela zona e encontro-me com a pessoa foi extremamente amigável, sempre muito disponível, e assim que começa-me a mostrar o telefone estava desligado, e ao ligar já reparei que a publicidade que vinha, ou seja, quando a gente liga o smartphone, o celular,
começa a aparecer o logotipo, assim, animado, da marca do próprio telefone. Ou seja, se a gente está a comprar um Huawei, vem uma publicidade ou um logotipo da Huawei. Se a gente compra um iPhone, aparece o símbolo da maçã. Ou se a gente compra um Samsung, aparece Samsung. E assim foi, quando eu começo a ligar o telefone, ele passa-me o telefone para a mão e começa a ligar, sendo o telefone da Huawei, começa a vir um logotipo animado da Samsung. Eu já começo a achar aquilo muito estranho, só que nessa altura o meu conhecimento sobre tecnologias era basicamente só computadores e pouco mais, ou seja, aquilo que eu conheço hoje da tecnologia face àquilo que eu conheci daquela altura, estamos a falar da diferença da noite para o dia. Eu naquela altura a tecnologia era praticamente zero, hoje é que eu já tenho muito conhecimento de tecnologia. Mas, e foi com base nestas experiências que fez eu hoje ter o conhecimento que tenho sobre a tecnologia. Eu começo a achar aquilo muito estranho e ele próprio disse, olha, eu comprei este telefone vindo de Espanha, através da loja Power Planet, só que a Power Planet naquela altura não era nada da Power Planet que a gente conhece nos dias de hoje. Ou seja, muita coisa na Power Planet modificou-se e cresceu imenso face àquilo que era aquela altura. Aquela altura era quase considerado quase uma loja chinesa. E havia muita polémica à volta daquela loja naquela altura. E ele disse, olha, comprei este telefone na Power Planet, e eles mandaram-me o telefone assim, mas pronto, eu não me preocupei muito, porque o telefone está funcional, não tenho tido grandes problemas, só tem aqui uma limitação que eu detetei, que não consigo aceder à memória interna. Ou seja, a memória interna existe, eu consigo guardar os meus documentos, consigo aceder a eles, aceder por outras vias. Por exemplo, se eu guardar uma fotografia, eu consigo ir ao aplicativo da galeria, né, das fotografias, e consigo aceder às fotografias que eu tenho lá guardadas. Agora, se eu quiser aceder à memória interna, eu não consigo. E de facto, ele começa a falar isso, eu vou tentar aceder à memória interna e de facto aquilo está bloqueado, não consigo aceder. E vejo que há ali algumas alterações. Mas eu testei o som estava bacana, essa é uma das dicas que eu vos dou. Testem sempre tudo e mais alguma coisa relacionado com, imaginemos que vou comprarem um smartphone, testem tudo e mais alguma coisa, desde câmaras, o som, se o touch, neste caso a tela, se está funcional, se não está vincada, se nos 4 pontos, ou seja, em cada canto, se as coisas estão funcionais. Ou seja, esta é uma dica que eu vos dou, é que testem sempre tudo e mais alguma coisa de um smartphone antes de passar o dinheiro para a mão do comprador. Eu testei tudo e mais alguma coisa e estava tudo impecável, a câmera funcionava, o som funcionava. Só que, qual foi ali o problema? O problema, ele por acaso não me escondeu nenhuma informação. As limitações que o telefone apresentava, ele me as apresentou. O problema é que àquela hora eu estava com pressa de ir embora, porque estava com uma criança bastante pequena sobre a minha alçada, se assim se pode considerar, àquela hora que já devia estar em casa a dormir, e no entanto estava ali porque eu queria comprar um smartphone àquela hora, quase à meia-noite, e aquilo criou uma certa pressão. Ou seja, eu em vez de ter analisado ali naquela altura com tempo, porque ele nem sequer me deu pressa, ele estava ali super disponível, criou-me aquela pressão, aquela pressa, e eu só tive aquela coisa, não, o telefone está bom, tome lá o dinheiro e vou-me embora. E esse foi o grande erro, foi não ter analisado realmente com calma e ter visto que, entre aspas, estava a adquirir um telemóvel que não ia de encontro àquilo que era o propósito daquele telefone, ou seja, não estava 100% conforme era descrito no anúncio. E esse foi o grande erro. Eu acabei por apressar ali a compra, vim-me embora e de facto aquilo começou-me a incomodar. Quando eu cheguei a casa e depois passado um dia comecei a usar, aquilo começou-me bastante a incomodar. Ao qual começo a detectar depois em casa outros problemas que ele por acaso não tinha mencionado, que já não me recordo que problemas é que eram, mas sei que eram coisas que limitava bastante o telefone. E entra em contacto com o antigo vendedor, a dizer que eu não estou satisfeito com aquilo e queria devolver. Ele primeiro perguntou que problemas é que se passava, eu contei-lhe e ele disse assim, olha, você teve tempo de ver o telefone
e mesmo assim você decidiu adquirir o telefone tal e qual como ele estava. Por isso não é um problema meu, mas eu de qualquer das maneiras posso me encontrar consigo para tentar ajudar a resolver essa situação, mas fica já deste ponto que não, se for para devolver o dinheiro eu não vou devolver, porque tal como eu lhe disse, você teve tempo para ver o telefone e ainda assim você decidiu comprar. Mas eu convencido que, me encontrando com ele e lhe explicando a situação, que ele, de boa fé, iria devolver o dinheiro. E aquilo, basicamente, o que se passou foi, para tentar vos explicar o que é que se estava a passar com aquele telefone, aquele telefone estava com uma ROM diferente. O que é uma ROM? Basicamente é um sistema operativo. Existe a ROM stock, ou seja, que é o sistema original, e depois existe as ROMs modificadas, que é a modificação do próprio sistema que vem incluído no telefone. E neste caso este tinha uma ROM modificada, ou seja, tinha um sistema modificado. Ele devia de vir com a ROM, com o sistema da própria Huawei, para funcionar a 100%, e a loja, não sei se aquele telefone vinha da China ou do outro lado qualquer, muito provavelmente vinha da China, porque eu tinha a memória que aquilo até vinha com um carregador chinês, por isso aquilo vinha da China, e ele, para ser vendido cá na Europa, o que a loja, neste caso a Power Planet, fez foi modificou o sistema, só que em vez de pôr um sistema dentro daquilo que devia de ser a Huawei, pôs-lhe um sistema da Samsung, ou seja, pôs aquele telefone e aquele telefone assumiu como se fosse um Samsung quando não era. O que acontece? Uma coisa não casa com a outra, não funciona com a outra, e houve algumas situações dentro daquele telefone que deixou de funcionar, nomeadamente o acesso à memória interna, etc, etc. E isto é mais outra dica que eu vos dou. Se vocês forem comprar um telefone, garantam que esse telefone seja original, ou seja, que seja 100% a ROM que lá está condizente com aquilo que é o telefone, que não haja modificações, ou que, se comprarem com modificações, saibam o que é que estão a fazer. E esse, na altura, como era desconhecimento meu, eu nem sabia o que era uma ROM nessa altura, e nem sabia se era possível modificar um sistema. Eu não sei, lá está, foi falta de conhecimento, foi mesmo desconhecimento da minha parte, ingenuidade da minha parte, e por isso é que este podcast existe, justamente para que alguns ouvintes como vocês que desconheçam o mundo da tecnologia, e principalmente o mundo por detrás dos smartphones, que vocês também possam ter conhecimento e não cair em erros como eu caí naquela altura. Então eu encontrei-me com a pessoa, expliquei-lhe os outros problemas que eu estava a detectar com o telefone. Ele ali, a gente encontrou-se num café ali na zona dele, ele tentou minimamente ajudar e ele disse: olha, eu não posso fazer mais do que isto, eu comprei o telefone assim, usei assim, hoje já tenho outro telefone, pus-o à venda, você teve tempo para ver este telefone, eu lhe dei todo o tempo disponível para você analisar, ainda assim você decidiu comprar, por isso já não é da minha responsabilidade. E eu levei aquilo muito a mal, achei que ele estava a agir de má fé, e de certa forma houve ali uma jogada de má fé da parte dele, porque houve coisas que ele contou, mas houve outras que ele não contou. Eu disse: olha, então se você não devolve o dinheiro, então eu vou sair daqui e vou a uma esquadra da polícia e vou apresentar a queixa, porque isto aqui que você está a fazer é agir de má fé. E eu nessa altura estava com a minha companheira de hoje, não sei se a criança estaria connosco nessa altura, mas ela garantidamente, a minha companheira, estava, e assim foi. Ela ficou no carro, eu fui lá ao café para tentar resolver as coisas com ele, ao qual sem sucesso, e assim foi. A gente saiu dali, ele foi no carro dele, eu fui no meu, e a gente se dirigiu à esquadra mais próxima ali da zona. Aliás, eu até lhe perguntei onde é que havia a esquadra, ele até me disse. Fui, apresentei queixa, e pronto, foi dias de drama, em que depois foi aqui que a minha paixão por tecnologia começou a aumentar drasticamente, porque eu estava a ver que aquilo não ia dar em nada, porque a polícia também não fez, nem é esse o papel deles, não fez pressão para que ele resolvesse as coisas comigo. Ele foi à vida dele, eu fui à minha, esperando eu pelo veredito. Só que aquilo foi um drama para mim, porque eu na altura, salvo erro, gastei naquele telefone 160 euros,
e eu estava a ver que tinha gasto 160 euros, que eu tinha ficado a arder com esses 160 euros, e com um telefone que eu não ia conseguir fazer nada daquilo. Aí começa a minha paixão pela tecnologia, começa a minha busca incessante de querer resolver aquela situação, começo a descobrir uns fóruns de como explicava como resolver aquela situação, em que encontrei uma solução de como desbloquear, entre aspas, aquele telefone via, de forma, assim, explicando de forma simples, de forma administrativa, entrando em modo administrador, desbloqueando o telefone e trocando a tal dita ROM, pondo a ROM original. E assim foi. Mesmo não tendo conhecimento nenhum, eu fui à procura de tutoriais, encontrei fóruns, encontrei maneiras de como resolver aquela situação, encontrei uma solução, pus mãos à obra, e lembro-me perfeitamente que até era um jogo que estava a decorrer da Taça de Portugal, foi num domingo, já salvo erro era o Benfica, não sei contra quem, que estava a jogar, e eu completamente em baixo, porque eu depois fico muito nervoso com estas coisas. Dei voltas e voltas ao telefone até que consegui lhe pôr a ROM, o sistema original, e o telefone ficou a funcionar a 100%. Até hoje, ainda bem que me pergunto como é que eu consegui fazer aquilo, mas o que é certo é que eu consegui. Ora, estando ele a funcionar, já podia usar o telefone e finalmente ver que não tinha gasto de 160 euros em vão. Ainda depois usei esse telefone durante ainda bastante tempo. Na altura a minha companheira até também tinha gostado daquele telefone e então decidimos comprar um igual, só que neste caso não fui à procura na net, fomos mesmo uma loja física, salvo erro, Royal Corte Inglês em Lisboa, e acabámos por adquirir esse mesmo telefone novo a estrear na altura por 200 euros, os tais 200 euros que era o que ele estava a ser vendido nessa altura, e eu tinha comprado em segunda mão por 160, mas com toda esta história que vocês sabem. E pronto, ainda usei durante bastante tempo, até que depois mais tarde acabei por vender tanto este meu telefone como o dela, porque a gente depois decidiu comprar outro. Pronto, esta foi a segunda situação que foi meio burla, meio que não foi, ou seja, foi tudo se proporcionou para aquele episódio ter acontecido. O terceiro episódio aconteceu com o grande mercado, o tal, só os geeks mais geeks é que tinham conhecimento desta história. Foi, eu na altura queria comprar uma consola nova e apareceu um tipo a dizer que vendia várias PlayStation 3 novinhas a estrear, com lacre, ainda estavam lacradas, ainda estavam por abrir, por 100 euros. Sendo que aquelas consolas naquela altura estavam a ser vendidas por 250, 300 euros, salvo erro naquela altura. E ele estava a vender novas a estrear a 100. Entrei em contacto com ele deu-me todas as informações. E ele disse, olha, eu perguntei-lhe, então, e você envia? E ele enviou, só com uma condição. É que você tem que transferir antecipadamente os portos de envio, que são cerca de 15 euros. E eu, pensei, 15 euros é um valor ainda um bocado elevado, mas perfeitamente dá para assumir este risco. E assim fiz eu. Transferi-lhe 15 euros. Outro erro, e esta é outra dica que eu vos dou, tentem sempre ao máximo evitarem transferir ou enviar dinheiro para um vendedor sem garantias. Eu sei que há muitos que só enviam nessa condição. É preferível vocês perderem esse bom negócio do que estar a enviar antecipadamente dinheiro, seja para quem for, sendo que não há garantias nenhumas. Essa é outra dica que eu vos dou. E eu assim fiz, enviei dinheiro, cerca de 15 euros, e o que é certo é que fiquei sem esses 15 euros e sem as ditas consolas. Aquilo foi tudo negócio trocado entre o grande mercado e depois mais tarde por SMS, porque ele depois facultou o número para eu enviar-lhe o dinheiro. O que é certo é que depois tentei contactar aquele número e nada, e fiquei a arder com o dinheiro e nunca vi consola nenhuma, ou seja, era alguém que montou um esquema nessa plataforma online para sacar dinheiro de portos para enganar as pessoas. E o quarto episódio que eu vos vou contar também foi dentro deste, mas com
uma lesão, entre aspas, menor face a esta situação. Quando eu decidi comprar iPhone, como vocês sabem, os iPhones são extremamente caros comprados em loja física ou mesmo em loja online, são valores que muitos deles ultrapassam os 1000 euros. Tentei ver se conseguiria comprar um iPhone 11 abaixo dos 1000 euros. E foi aí que surgiu através do OLX, e vocês vão perceber com este relato dicas que eu vos vou dar para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi nessa altura. Surgiu do nada um tipo que estava a vender iPhones, um iPhone, neste caso também ele lacrado, segundo as fotos que lá estavam, salvo erro, por 990 euros. Eu ainda tentei negociar o valor e ele até baixou assim consideravelmente, acho que para os 960 ou 950, qualquer coisa assim. E eu, olha, um telefone lacrado, novo a estrear, por 950, sendo que este mesmo modelo, ainda por cima, salvo erro, era o de 256 GB de memória interna, sendo que o novo, que era o meu, de 64, que foi aquele que eu comprei na loja, custava 1100 e tal euros, ou seja, eu estaria a comprar um com mais memória interna, sendo que era por 950 euros. E isto tudo através do OLX, e ele também veio com a mesma situação, alegou ele que não se poderia encontrar comigo porque era pai de 3 filhos e por conta desta pandemia que não estava a se encontrar com ninguém para salvaguardar ele e os filhos. Eu achei perfeitamente normal e plausível, visto que estávamos a passar e estamos a passar uma pandemia, ainda por cima era numa altura que estava a haver muitos casos, então achei perfeitamente plausível. Foi então que, para dar seguimento ao envio, ele disse: olha, se você me transferir o dinheiro dos portos, ainda hoje eu consigo-lhe já ir a uma agência dos CTTs e enviar-lhe a encomenda. O que era estranho, porque se ele não podia se encontrar comigo para enviar o produto porque tinha 3 filhos em casa e não queria estar a sair de casa e estar em contacto com outras pessoas, justamente para salvaguardar-se da Covid, né? Era estranho ele estar a sair de casa para ir a uma agência dos Correios para enviar uma encomenda, e sendo que ia se encontrar com pessoas à mesma, né? Ou seja, pronto, este é uma primeira dica que eu vos dou, é que vocês estejam sempre atentos aos sinais que se passam dentro deste tipo de situações. E ele assim fez. Primeiro veio com a conversa que também eram os tais 14 euros e qualquer coisa, ou 15 euros para enviar, porque o OLX tem essa parceria com os CTTs. Só quando eu fui pesquisar aquilo, vi que essa parceria, e eu fiz a simulação, não dava esses 14 ou 15 euros que ele me estava a querer cobrar, dava cerca 8 euros ou qualquer coisa. Eu disse: olha, como você pode ver aqui, está-me a cobrar menos. Ele: eu tinha a ideia que era esse valor, mas pronto, vou aqui me informar e ver. E foi quando ele então veio com a conversa que era então 7,5 euros. Então já estávamos a avançar com o negócio e ele então disse: olha, dê-me o seu número, que assim falamos pelo WhatsApp para tratarmos das coisas. Erro. Essa é a segunda dica que eu vos dou: façam toda e qualquer conversação dentro da plataforma do OLX. Nunca facultem o vosso número e mantenham sempre as vossas conversações dentro do OLX. Nunca saiam do OLX. Qualquer burla é sempre feita fora do OLX, porque se for fora do OLX, o OLX não tem como se responsabilizar, porque eles não têm como controlar o conteúdo, neste caso a conversação que foi feita entre o vendedor e o comprador, porque foi feito extra OLX. Ou seja, mantenham sempre as vossas conversas dentro do OLX e não facultem o vosso número. Façam a venda sempre com as conversações dentro do OLX, sem precisar de mencionar o vosso número. Terceira dica que eu vos dou: evitem de pôr o vosso contacto dentro do vosso anúncio. Eu sei que mantendo lá o contacto, a probabilidade de vender é maior,
porque um suposto comprador pode pegar no vosso contacto e ligar para vocês para acelerar a conversação, neste caso a venda, né, o negócio. Só que é um mecanismo que os aldrabões, os burlões, usam, é o contacto telefónico, que é para instigar a vítima, neste caso a empurrar para a fraude. Ou seja, a dica que eu vos dou, não metam. Tanto que eu até hoje nunca pus lá o meu contacto telefónico, e o que é certo é que eu nunca fui contactado por burlas, ou seja, porque toda e qualquer conversação que as pessoas queiram adquirir produtos meus é tudo feito dentro da plataforma, através por mensagem interna, né, pelo próprio anúncio, porque não está lá o meu contacto, ou seja, a pessoa não tem como contactar a não ser pela própria plataforma. Ou seja, mantenham as vossas conversações dentro do OLX e não facultem o vosso número no anúncio ou nos vossos anúncios. Mantenham sempre tudo internamente lá. E esse então foi um dos erros. Ele pediu-me o número, saímos da plataforma e trocámos por WhatsApp. Ele disse: olha, já estou aqui na agência, eu vou-lhe dar outro número, que é para esse número que você vai enviar via MBWay, que é o número do meu pai, porque eu agora não tenho aqui o telefone comigo, e ele é que vai recepcionar esse pagamento. Eu então enviei-lhe os 7,5€, e o que é certo é que assim que envio o dinheiro, reparei que quando enviei o dinheiro, a fotografia que aparecia dentro da aplicação que eu estava a usar para enviar o dinheiro, a fotografia era diferente da fotografia que eu estava a ver no WhatsApp, e logo aí também foi outro sinal que eu vi que alguma coisa não estava bem. E o que é certo é que assim que enviei o dinheiro, não só o número dele desapareceu do WhatsApp, ou seja, é como se aquele número tivesse sido eliminado, o número, a fotografia que estava dentro daquela plataforma que eu estava a usar para enviar o dinheiro também desapareceu, e perdi completamente o rastro, ou seja, nem iPhone, nem dinheiro, nem nada, ou seja, perdi completamente. Mas lá está, também foi um risco que eu assumi derivado ao dinheiro que estava a ser implicado ali, ou seja, 7€, se me perguntam se é dinheiro, dá para, por exemplo, para pagar um menu num restaurante daqueles de menus completos que são vendidos em almoços, ainda é dinheiro, dá para uma pessoa se alimentar, por exemplo. Mas face àquilo que infelizmente é aplicado nos dias de hoje, em que pessoas ficam com as contas completamente limpas, porque lhes permitiu o acesso do MBWay das suas contas bancárias aos burlões, e os burlões limparam a conta toda, e outros relatos de pessoas que ficaram sem 1.000€, sem 2.000€, porque lhes limparam as contas, ou seja, comparados a 7,5€, foi um risco assumido da minha parte. E no entanto, esse acontecimento tem 1 ano e meio, 2 anos que isso aconteceu. Já tinha conhecimento da tecnologia como eu tinha hoje, mas foi um risco assumido por mim. Foi uma daquelas situações em que eu quis fazer um negócio mais barato, mas muitas vezes, como se costuma dizer, o barato sai caro. Como vocês viram, eu contei-vos aqui 4 situações que vai servir de exemplo para vocês de como vocês podem evitar, se passarem no futuro nas vossas vidas por situações semelhantes, para que vocês evitem de cair nos erros que eu cometi. Ou seja, as dicas aqui que eu vos dou é: não facultem os vossos números quando vão fechar um negócio, a não ser que vocês sintam confiança em fazê-lo. Não facultem. Mantenham as vossas conversações dentro das próprias plataformas que vocês estão a usar para fechar um negócio, para que, se acontecer alguma situação, a plataforma onde vocês estão a usar para fechar um negócio vos possa proteger. Usem pagamentos o mais seguro possível, por exemplo, desde PayPal ou plataformas, por exemplo, como o Revolut, que têm proteção a compras online, neste caso até seguros online, em compras online, em que esses próprios seguros vos protegem de situações de burla. Ou seja, não facultem números, mantenham conversações dentro das plataformas, usem meios de pagamento seguros. Ainda agora vos disse, o PayPal é um deles, ou o Revolut, que tem seguros de transações de compras online. Ou seja,
peguem nestes exemplos que eu vos dei, nestes testemunhos que eu vos dei, para vos proteger quando vocês passarem por essas situações, vocês estejam minimamente informados e que não caiam em situações semelhantes. Este foi o relato, ou os relatos que eu vos trouxe hoje. Partilhem este episódio com os vossos amigos, partilhem com os vossos familiares, com os vossos colegas da escola, com os vossos colegas do trabalho, com pessoas que tenham desconhecimento de tecnologia e deste mundo online em que cada vez há mais burlas, em que cada vez há mais... Se vocês me perguntam, André, então, mas fazer transações via online é perigoso e é insustentável e é preferível então ir para lojas físicas para evitar que isso aconteça? Não, o que eu estou-vos a dizer é que as burlas ou os burlões estão-se a aproveitar do online, porque o online cada vez mais está a crescer face àquilo que é as lojas físicas. As vendas online, vocês forem pesquisar na net e virem as estatísticas, as vendas online, principalmente até com a pandemia, disparou face àquilo que é as lojas físicas, e cada vez mais isso é o futuro, é as vendas online, é as transações online, e ao mesmo tempo os burlões aproveitam-se deste crescimento das transações online para aplicar os seus golpes, para aplicar as suas burlas, e por isso é que existe canais como este, ou podcasts, ou canais de YouTube, ou seja o que for, para alertar as pessoas daquilo que está a acontecer diariamente e para, entre nós como comunidade, ajudar a quem está por fora da tecnologia, a quem está por fora deste mundo online, a se informarem e não caírem nestas transações, nestas burlas, nestas coisas escondidas neste mundo oculto de transações online, do mundo de compras e vendas online. E por isso é que eu vos peço, partilhem este episódio com o máximo de pessoas possíveis, e assim vocês vão sentir que contribuíram para que uma pessoa, ou seja, se vocês partilharem este episódio pelo menos com uma pessoa que seja, já é uma pessoa que vocês estão a ajudar a que não sejam enganadas no futuro por um erro, por algo que tinham desconhecimento, e neste caso vocês ajudaram uma vida a não ter essa vida prejudicada. Por isso partilhem, tomem cuidado, tomem nota nestas dicas que eu vos passei, nestes testemunhos que eu vos passei, para vocês não caírem no mesmo erro. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.